Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o professor Ivandro e hoje nós vamos falar especialmente sobre políticas públicas de saúde. É uma aula de revisão para a minha turma de políticas públicas e prática profissional, mas esse é um tema que serve para você que está estudando, que está fazendo psicologia, que quer conhecer um pouco mais da história da saúde no Brasil e que também está estudando para concurso público. Esse é o primeiro de 2 vídeos, então essa é a parte 1, nós vamos ter a parte 2, que eu devo gravar em seguida, e vocês poderão ter aí uma noção completa do que são as políticas públicas de saúde no Brasil e como é que se deu origem. Hoje, particularmente, nós vamos falar da história da saúde no Brasil. Pois bem, a partir do descobrimento do Brasil, onde se tem pessoas, precisa-se de iniciativas de saúde. Porém, nós não tínhamos até 1808 nenhuma escola de medicina no Brasil. Naquela época, os médicos que nós tínhamos no Brasil, eles vinham de fora, eram formados em Portugal ou em outros países em que viam imigrantes aqui para o Brasil. Logo, então, quem tem acesso à saúde nesse momento são apenas aquelas famílias, aqueles indivíduos que são abastados e, então, o que sobra para o restante da população? Ela fica à mercê de curandeiros, ela fica à mercê de charlatões, benzedeiras, benzedores, parteiros. É tão comum as pessoas que têm um pouco mais de idade, como eu tenho 41 anos de idade, ouço sempre minha mãe falar, ela foi concebida por uma parteira. Naquela época era muito comum a figura da parteira, do benzedor. Você tinha algum problema, seu pai, a sua mãe, principalmente na roça, te levava num benzedor. Ainda nesses tempos, nós estamos falando aí de 1950, 1960, daqui a um pouquinho a gente vai entender como é que isso se deu. Mas, voltando à primeira escola de medicina no Brasil, lá em 1808, isso coincide com a chegada da família real aqui no nosso país, e aí D. João VI inaugura essa primeira escola lá na nossa doce e linda Bahia, e dizem as bibliografias a respeito, dizem que D. João VI ele dava aulas, isso mesmo, a formação naquela época era muito eclética, e as pessoas eram culturalmente muito ricas. E D. João VI, sim, ele deu aula na primeira faculdade de medicina que existiu no Brasil. Pois bem, foi um longo tempo até que a gente chega na primeira iniciativa onde começa-se a discutir o modelo de saúde que nós temos hoje. Lá em 1923, a gente tem a criação das CAP. CAP é a sigla para Caixa de Aposentadoria e Pensão. Com a lei Eloy Chaves, ele criou essas caixas de aposentadoria e pensão, e é a primeira vez que se discute algum tipo de seguridade para os trabalhadores, tanto na área da saúde quanto na área de um benefício social para a aposentadoria. Então, em 1923 é a primeira vez que se discute isso no Brasil com a lei Eloy Chaves, com as caixas de aposentadoria e pensão. Em 1932, já no governo Getúlio Vargas, no Estado Novo, isso é institucionalizado pelo poder público pela primeira vez, e o governo ele assume então as IAPs. O que é uma IAP? São exatamente os institutos de aposentadoria e pensões. Então, naquela época, com o crescimento da industrialização, os trabalhadores começam um movimento para brigar por direitos à saúde e também a pensões. Então, o governo ele toma essa iniciativa a partir de um clamor popular, e aí são criados os IAPs. Muito bem, nessa história, apenas em 1953 é que nós temos o Ministério da Saúde criado. E ele foi desmembrado porque antes nós tínhamos o Ministério da Saúde e Educação juntos. Ele é desmembrado e é formado apenas um ministério, e que isso perdura até os dias de hoje. Mas até 1953 nós não tínhamos um ministério específico para se tratar da saúde no Brasil.
E por aí a gente vai, e nós chegamos em 1964, que nós já estamos aí na época do regime militar no país, e é criado o INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, que resultou da unificação de todas as IAPs. É porque nós tínhamos várias IAPs e aí elas se unificam em uma só e a gente transforma isso em INPS. No contexto do regime autoritário que a gente tinha na época, isso venceu as resistências e essa unificação por parte das categorias profissionais que tinham institutos mais ricos. Por quê? Como nós tínhamos os IAPs, cada categoria profissional tinha o seu instituto de pensão. E eles tinham um determinado instituto que ia responder pela sua aposentadoria e pela sua assistência à saúde. O que o INPS faz? Ele junta todos esses institutos de pensão em um só, mesmo as classes, as categorias profissionais que tinham mais voz e vez, como nós estávamos no regime autoritário, eles falaram, é assim e pronto, e isso trouxe um benefício para as diversas categorias. Pois bem, em 1977, nós temos a criação do SIMPAS, que é o Sistema Nacional de Assistência e Previdência Social, que é um pouco mais amplo, e dentro desse sistema cria-se o INAMPS, Instituto Nacional de... que é isso, Ivan? Vai lembrar uma sigla dessa, hein? Instituto Nacional de Assistência Médica e da Previdência Social. Muito bem. Se você tem um pouco mais de idade e está assistindo esse vídeo, ou se o seu pai ou a sua mãe tem ali entre 45 e 60 anos, pergunte para eles se eles já tiveram uma carteirinha do INAMPS, né? É como você tinha acesso aos serviços de saúde no Brasil naquela época. Porém, não eram todas as pessoas que tinham acesso ao serviço de saúde no Brasil. E isso eu estou falando de todo este período aqui que eu estou comentando com vocês. Não eram todas as categorias que tinham acesso à saúde pública no Brasil. Ora, então quem é que tinha acesso à saúde pública no Brasil? Era exatamente os trabalhadores que eram segurados no INAMPS. Então, se você não tinha carteira assinada naquela época, você dependia apenas e tão somente da filantropia. Existia no Brasil um modelo de saúde que era gerenciado pelas Santas Casas, que existem até hoje em algumas cidades e regiões do Brasil, que são instituições filantrópicas de saúde. Então, quando você precisava de acesso à saúde, se você não era trabalhador, não tinha carteira assinada, ou não era dependente de uma pessoa que tinha carteira assinada, você precisava, então, recorrer à filantropia. Você ficava meses, anos, para conseguir uma consulta. É verdade que em algumas regiões do país isso ainda acontece com o SUS, mas na letra da lei, na verdade, não é para que isso, não é permitido que isso aconteça, e nós vamos ver isso na segunda aula do conjunto de duas que nós temos aqui. Essa é apenas a primeira. Pois bem, então aqui em 77 é criado o INAMPS. Em 1982 nós temos a criação do PAS, que é o Programa de Ações Integradas de Saúde, que é a primeira iniciativa de atenção básica à saúde no Brasil, que vai culminar anos depois no modelo de unidades básicas de saúde, que é o que temos hoje. Mas antes disso, precisou-se então da criação do PAS para que a gente começasse a tratar dessa atenção básica, né? E a atenção básica é a porta de entrada de todas as pessoas no sistema de saúde brasileiro. É onde ele vai receber os primeiros cuidados, é onde ele vai fazer a primeira consulta e vai ser encaminhado para a atenção média e pela alta complexidade, que nós vamos ver o que é isso no próximo vídeo. Muito bem. Em 1986, acontece um movimento histórico no país. Ali já no finalzinho da ditadura, nós vamos ter a
8ª Conferência Nacional de Saúde. E nessa conferência vem pessoas de todo o Brasil, representantes de todas as classes de trabalhadores e classes sociais, e aí se propõe um modelo de saúde que é o que nós temos hoje. Então a participação popular nessa conferência de saúde, colocando as suas opiniões, colocando os seus interesses ali na mesa, é que proporcionou que nós tivéssemos então um modelo de saúde que é o que nós temos hoje. Por quê? A partir dos documentos que foram elaborados aqui em 1986, foi criado o SUS, que é uma iniciativa bem parecida com o SUS que nós temos hoje, e que finalmente, na Constituição de 1988, a nossa Carta Magna, lá na Constituição de 1988, nós temos uma frase muito bonita e que deu origem a tudo que nós temos de saúde até agora. Lá diz o seguinte: a saúde é um direito de todos e dever do Estado. O que significa isso? Se a saúde é direito de todos, ela vai para um dos princípios do SUS, a universalização. Todos devem ter direito à saúde. Não apenas, então, somente aqueles que têm carteira assinada, mas qualquer pessoa, qualquer cidadão brasileiro. E aí a gente tem o princípio da universalização. E se é dever do Estado, também nós criamos um outro princípio, que é a integralidade, né? O Estado ele tem que atender às nossas necessidades de saúde em todas as suas nuances, seja de baixa complexidade ou alta complexidade. Ou seja, uma unha que começa a doer até uma cirurgia de transplante de coração. Isso é dever do Estado.